Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão relativa ao acento grave indicador de crase. Vamos enunciar. Indica a alternativa que completa as lacunas do trecho. Eu tenho estou, segmento em branco, espera de uma certa pessoa. Segundo segmento em branco, quem poderia pedir informações, e o terceiro e último segmento em branco, respeito desse processo. Nas alternativas eu tenho o A com acento grave indicador de crase e somente o A. Primeiro espaço, estou à espera de uma certa pessoa. Primeiro ponto é identificar que esse à espera de, essas três palavras juntas, elas têm uma função de conectivo. Qual a classificação desse conectivo? É uma locução prepositiva. É sabido que as locuções prepositivas, elas terminam sempre uma preposição pura ou essencial. Mas o que é uma preposição pura ou essencial? São classes de palavras específicas que exercem a função tipicamente de preposição. É o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, perante, para, per, sobre, sob e traz. Essas são as preposições puras ou essenciais. Nesse caso eu tenho o quê? O a, que é a contração da preposição mais o artigo, né? Eu tenho o artigo que antepõe esse substantivo feminino espera e tenho essa contração, né? A mais A é igual ao A craseado. Tenho o substantivo espera e tenho a preposição de. Mas por que a crase ocorre nesse caso? Quando se estuda o acento grave indicador de crase, é sabido que as locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais com palavras femininas têm um acento grave indicador de crase automático, vide que indicam circunstâncias diferentes. Por exemplo, quando eu falo a noite é bonita, nesse caso eu não tenho o acento grave indicador de crase. Por quê? Porque eu só tenho o artigo e o substantivo noite, que é o sujeito do período. Agora, quando eu digo fiz o trabalho à noite, eu uso o acento grave indicador de crase. Por quê? Porque o sentido é diferente. Agora eu estou falando do período em que eu fiz aquilo. Então, as circunstâncias mudam. A crase ela tem muito a ver com uma alteração semântica também. Então, nesse primeiro espaço, é completado com a espera de. Locução prepositiva com palavra feminina, a crase é automática e correta. Lembrando que a maioria, quase todas as locuções prepositivas, salvo raríssimas exceções, terminam em uma preposição pura ou essencial. Graças a, abaixo de, todas essas construções são locuções prepositivas. Por quê? Porque terminam em preposição. Primeiro espaço, com acento grave indicador de crase. No segundo espaço eu tenho a quem poderei pedir informações. Quando você tem esse pronome, você tem que analisar o termo posposto. Por quê? Porque esse quem é um pronome relativo. Ele está retomando um termo anteriormente citado. Aí você pega o verbo pedir. Quem pede, pede algo a alguém. Pedir informações a alguém. Eu tenho essa preposição a. Só que o pronome quem, ele não admite artigo definido feminino anteposto. Então a crase não vai ocorrer. Eu vou ter o a, que é somente uma preposição exigida pelo verbo pedir. Pedir informações a quem? Então, segundo espaço é somente o a. Agora, no último espaço eu tenho poderei pedir informações a respeito deste processo. Primeiro ponto, eu tenho respeito. Respeito é um substantivo masculino. A crase é um fenômeno quase que exclusivamente feminino. Ele ocorre com palavras femininas, fora as exceções, em que é possível substituir a moda de ou maneira de. Exemplificando, fiz um gol a Pelé. Fiz um gol à moda de Pelé. No modo que Pelé fazia, a maneira que Pelé fazia. Quando eu consigo substituir a moda ou a maneira antes desse substantivo masculino, a crase pode ocorrer. Agora, salvo esses casos, não. Então eu tenho que respeito é masculino. A crase já não pode ocorrer. Mas perceba que a respeito de é uma locução prepositiva. Como eu disse antes, as locuções prepositivas com palavras femininas têm o acento grave indicador de crase automático. Só que como se trata de uma locução prepositiva com palavra masculina, a crase não ocorre. Eu vou ter somente o
A, que é uma preposição, o substantivo respeito e o de, que neste caso está o quê? Contraído com o pronome este, pronome demonstrativo. De mais este. Então, a respeito de é uma locução prepositiva. Nesse caso, houve essa contração do de com este, deste. Então, os espaços completados são com o a craseado, com o a não craseado e com o a não craseado, que leva a resposta, que é a letra D. Gabarito, então, letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e obrigado a todos.